Quando uma língua morre, culturas inteiras somem com ela. E estamos em meio a uma morte em massa de idiomas. Quer entender o que está acontecendo e por que isso te interessa? Vem comigo que o vídeo de hoje é uma loucura. Pergunte aos Tofas como o mundo surgiu e eles não saberão a resposta. Essa pequena tribo siberiana, situada entre a Rússia e a Mongólia, está esquecendo a mitologia que explica o seu próprio nascimento. I am inevitable. Esse torpor coletivo é resultado de uma perda ainda maior. Os Tofas estão esquecendo a sua própria língua. A morte de um idioma normalmente começa com um trauma, que pode acontecer pela perda de território ou por mudanças forçadas à cultura tradicional. No caso dos Tofas, foram as duas coisas. Eles sempre foram nômades, ou seja, vagavam pelas planícies da Sibéria com rebanhos de centenas de renas. Depois da Revolução Comunista, eles ainda foram obrigados a escolher apenas uma região para habitar. Nas décadas seguintes, os adultos ainda tiveram que abandonar o xamanismo e as roupas tradicionais, enquanto as crianças passavam a frequentar escolas soviéticas. O tofalar, idioma do grupo há séculos, começava então a morrer. Essas línguas minoritárias costumam também ser sufocadas por idiomas maiores. No caso dos Tofas, foi o russo, mas exemplos não faltam. Afinal, no mundo cada vez mais urbano e conectado, fica mais fácil sobreviver falando japonês, francês ou português ao invés de Ainu, bretão ou canoê. Segundo uma estimativa da Unesco, como resultado da mudança de idiomas pequenos para grandes, metade das 7.000 línguas que existem hoje no planeta devem silenciar no decorrer deste século. Na verdade, uma língua pode sumir em apenas algumas décadas. No caso dos Tofas, idosos ainda lembram algumas palavras em tofalar, mas não passam esse conhecimento para frente. Logo, a morte do último ancião deve representar a morte do próprio idioma. Apenas uma centena das línguas no planeta são gigantes, numa lista que é encabeçada por chinês, espanhol, inglês, hindu, o árabe. Contados em conjunto, esses 5 idiomas são falados por 2,5 bilhões de pessoas. Algumas outras dezenas, incluindo o português, na 6ª posição, são igualmente grandes, mas a maioria dos idiomas são nanicos, alvos fáceis para esses gigantes. A morte de línguas é normal. Ninguém mais do Egito escreve usando os hieróglifos das tumbas faraônicas. Mas a rapidez com que essas mortes vêm acontecendo em tempos recentes é muito preocupante. Enquanto, entre todas as línguas conhecidas, 630 desapareceram no decorrer da história, dessas 630, 140 deixaram de existir nas últimas 4 décadas. A velocidade é tanta que os especialistas chamam o fenômeno de extinções linguísticas. Mas qual é o prejuízo quando elas morrem? É ruim para o mundo. Pode não ser imediato, mas o sumiço de línguas representa um nivelamento cultural. Assim, somem idiomas únicos, como o silbo das Ilhas Canárias, cujas palavras são assoviadas. Alfabetos gigantes como o do Ubix, falado na Turquia, e hoje extinto, que possuía 84 consoantes e apenas 2 vogais. E sistemas muito complexos, como os verbos da língua Arque da Rússia, que podem ser conjugadas em 1,5 milhão de formas diferentes. Desaparecem também músicas, ditados e piadas que dependem das particularidades de cada língua para existir. Também morrem mitologias inteiras, enfraquecidas em povos que muitas vezes dependem da transmissão oral. E ainda que possam ser traduzidas, essas traduções não carregariam a função social original dessas histórias. Além disso, perdemos palavras que funcionam como ferramentas de sobrevivência. Para entender, basta lembrar da palavra pelada, que usamos para definir partida amadora de futebol jogada entre amigos em um campo improvisado. Do mesmo jeito, pessoas ao redor do mundo criam apelidos para resumir conceitos complexos. Os Tofas, por exemplo, vivem cercados de renas há séculos e dependem delas para se movimentar, se alimentar, se vestir. São tão importantes que inventaram uma série de palavras para descrever os bichinhos. Como por exemplo a palavra que o editor vai colocar aqui, que significa rena macho domesticada com 2 ou 3 anos na primeira temporada de acasalamento. Ou essa outra palavra, que significa macho de 5 anos castrado e montável. Esses termos facilitam a comunicação dos Tofas na hora de pastorear as renas. Permitem que eles destaquem um animal do rebanho por meio de uma etiqueta única, que representa uma combinação de suas características. Mas as gerações mais novas da tribo não aprendem mais esses termos. E por isso, precisam repetir frases enormes em russo quando querem
querem descrever algum animal. Assim, perde-se a eficiência do tofalar em resumir informações. E essas palavras são adaptações únicas ao ambiente, tomados em conjunto no decorrer da história, nos ajudando a sobreviver. Ou seja, essas palavras carregam nossa história e toda uma cultura super, ultra, mega específica com ela. Línguas também guardam os segredos de remédios desconhecidos para a medicina tradicional. Os Calauaias, membros de uma comunidade tradicional da Bolívia, possuem uma tradição médica centenária. Eles fizeram repetidos testes de plantas em pacientes nas jornadas que faziam pelas montanhas dos Andes. Eles construíram uma farmácia composta por 980 plantas, espécies que permitiriam a produção de remédios para doenças como herpes, leishmaniose, malária. Mas acontece que muitas informações sobre essas plantas são transmitidas numa língua secreta, transmitida apenas para membros da comunidade. Como os jovens pararam de aprender o idioma, informações sobre muitos desses remédios botânicos podem desaparecer. Segundo o Ethnologue, o maior catálogo de línguas do planeta, o Calauaia está dormente, categoria de outros 2,5 mil idiomas do mundo. Caso ninguém apareça para tentar reverter esse esquecimento, o próximo passo é a extinção. Agora, eu preciso muito que você fale a minha língua e aperte suavemente nesse like que você está vendo aí. Caso ainda não seja inscrito, estou aguardando com muita ansiedade a notificação da sua inscrição, porque é ela que não vai deixar esse canal ser extinto. Muito obrigado por sua contribuição e me segue que esse vídeo ainda não acabou. São raros os casos de línguas que voltaram dos mortos. Existe até hoje apenas uma revitalizada com sucesso, é o hebraico. Ele é falado na região da Palestina e usado para escrever os livros mais antigos. De novo, eu tô rouco. Nossa Senhora. Ele é falado na região da Palestina e usado para escrever os livros mais antigos da Bíblia. O hebraico passou a aparecer apenas em livros e rezas e voltou a ser falado pelo povo apenas no século XIX, na região que viraria o Estado de Israel. O hebraico é hoje língua nativa de milhões de israelenses, o que é diferente de outras línguas ressuscitadas, como o maori falado na Nova Zelândia, ou o córnico da região britânica da Cornualha, ou até o havaiano. Isso porque essas três línguas também voltaram depois de um período de hibernação, mas ainda disputam espaço e costumam sair perdendo com os idiomas oficiais desses lugares. Em todos os que eu citei é o inglês. Agora o hebraico não sofre com esse problema. Muitos desses lugares possuem um número pequeno de idiomas minoritários. A situação em países com muitas línguas costuma ser mais complicada. Isso tudo porque a diversidade cria um obstáculo para a revitalização. Enquanto a Nova Zelândia pode focar apenas no maori, países maiores precisam dividir recursos entre inúmeras línguas. Para você ter uma ideia, as pequenas ilhas de Papua Nova Guiné, Indonésia e as gigantes Nigéria e Índia hospedam 35% dos idiomas do mundo. Imagina a loucura para decidir quais recebem verba para construir escolas, treinar professores, produzir apostilas e dicionários. Mas Lenin, tá bom. Mas e o Brasil? Como é que fica? Bom, o Brasil aparece na 12ª posição em número de idiomas, o que é alto no ranking. Nós temos 229 línguas. Nessa conta, 13 foram trazidas por imigrantes, incluindo o japonês, o espanhol e o árabe, mas temos versões nacionais de dialetos europeus. No sul do país, é possível ouvir um descendente de italiano chamar o chimarrão de cimarrón, um dialeto chamado Tallien, ou uma criança sendo chamada de gurien, a versão de guri, que vem do tupi, misturado um pouquinho de alemão. Mas a grande maioria das nossas línguas é falado por uma pequena minoria do Brasil. São 216 idiomas indígenas, segundo o Ethnologue, ou 274 segundo o nosso censo. A história das línguas indígenas no Brasil é a história da devastação cultural causada pela colonização portuguesa. 1,3 mil línguas eram faladas antes da chegada dos portugueses. Nos primeiros séculos de colonização, os nativos e os europeus ainda utilizavam o tupinambá para conversar, e que sobrevive até hoje em palavras como jacaré ou ipiranga. Mas a maioria das línguas indígenas foram mortas juntos dos índios, principalmente nas regiões próximas ao oceano. Algumas delas eram tão complexas quanto as europeias que chegariam mais tarde. Os xetás do Paraná, por exemplo, possuem 4 verbos diferentes para comer, que variam dependendo do tipo de comida. Eu vou arriscar a pronúncia aqui para vocês. Pauauá significa comer carne de tamanduá. Jururi significa comer carne de animal violento como onça ou cobra. Pocai, comer carne de peixes ou animais que vivem próximos da água. E que vale para todo o resto, desde larvas a macacos. Essas línguas também são preciosas do ponto de vista da gramática. O Brasil abriga o jeito mais estranho do mundo de organizar frases. Para você entender, preciso que lembre que empregamos no português a ordem sujeito, verbo e objeto. Línguas como Chavante ou Caiabi, por exemplo, utilizam a ordem objeto, sujeito, verbo, ou seja, a
frase em português gato persegue rato ficaria na ordem chavante rato-gato persegue. Essa quebra de uma propriedade que se pensava até então universal ajuda a melhorar o entendimento dos cientistas sobre como o nosso cérebro produz e processa a linguagem. Se não fosse por essas línguas, cientistas poderiam nem suspeitar que idiomas assim fossem possíveis. Poderiam especular falsamente que essas ordenações não seriam nem entendidas pelo cérebro humano. Mas calma lá, nem tudo são flores. Dos 216 idiomas contados pelo Ethnologue, 57 pararam de ser transmitidos entre gerações. 99 são falados apenas por anciões e estão morrendo, enquanto 22 foram extintas nas últimas décadas e são irrecuperáveis. Em resumo, mais da metade dos idiomas falados no Brasil morreram ou estão prestes a silenciar. Lenin, e aquela lenda tofa da criação que você comentou? Hoje sabemos como o mundo dos tofas surgiu graças a registros antigos da história. Envolvia um pato que voava pelo universo. A casca de um ovo colocado por ele deu origem à Terra, enquanto a gema deu origem a um lago. Todas essas narrativas míticas são tentativas de entender o nosso universo. E sem o mito da criação dos tofas, um pedacinho desse entendimento estaria fazendo muita falta. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu queria agradecer por todo o tempo que você dedicou vendo ele. Caso você conheça alguma coisa sobre esse assunto ou viu que eu pronunciei alguma palavra errada, comenta aqui, vai ser muito gostoso conversar com você. Não esquece também de deixar um like e de se inscrever. A inscrição ajuda muito, é sério. Gente, isso incentiva a gente a continuar produzindo como se não houvesse amanhã. Muito obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.